Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. A gente vai mergulhar num momento histórico, assim, fascinante, sabe? Cheio de tensão, de significado. É a passagem de bastão de uma liderança, nossa, lendária, para outra. E em circunstâncias, assim, muito desafiadoras. Tenta imaginar a pressão, né? Assumiu o comando de um povo inteiro, ainda de luto, e com uma missão pela frente que parecia impossível. Para essa nossa análise, a gente está se baseando bastante no texto bíblico mesmo, Josué capítulo 1, e também, claro, em comentários, reflexões que ajudam a gente a entender o contexto, a profundidade disso tudo, né? Incluindo algumas perspectivas de Ellen G. White. A nossa meta aqui é investigar como é que a liderança surge ou se fortalece em tempos de incerteza. E qual o papel da confiança, da obediência, quando a gente está diante do desconhecido, do que parece impossível. Então vamos lá, vamos começar a desembrulhar essa história. Tudo começa num ponto, assim, bem dramático. A morte de Moisés. Poxa, a gente está falando de um líder que guiou os israelitas por 40 anos no deserto. Uma figura monumental, que, segundo os textos, falava com Deus assim, diretamente. E aí, de repente, ele não está mais lá. É difícil até de imaginar o peso que caiu nos ombros de Josué naquele momento, concorda? Nossa, sem dúvida. Moisés era quase um mito, né? Profeta, legislador, o cara que tirou o povo do Egito. Josué, claro, era conhecido, fiel, assistente direto de Moisés. Algumas análises até chamam ele de braço direito, ou tipo um primeiro-ministro. E um guerreiro valente também. Mas agora ele era o sucessor designado. Os materiais que a gente viu ressaltam muito as qualidades dele. Coragem, integridade, uma fé profunda. Mesmo assim, alguns comentários, como os da Ellen G. White, mencionam que ele sentiu, sim, uma ansiedade enorme, uma insegurança diante do tamanho da tarefa. E não era para menos, né? Com certeza. E tinha dinâmica com o povo que era complexa. Esse mesmo povo que é descrito muitas vezes como teimoso, sabe? Que reclamava, que até se rebelou contra Moisés no deserto. Agora esse povo todo olhava para o Josué. A grande questão no ar, que algumas análises contextuais sugerem, era: será que ele vai dar conta? Será que ele conseguiria liderar não mais numa peregrinação, mas numa campanha militar mesmo, de conquista contra inimigos já estabelecidos? A sombra de Moisés era gigante. É a verdade. E é nesse cenário, luto recente, essa expectativa toda, que Deus entra em cena, falando diretamente com Josué. O período de luto oficial por Moisés tinha acabado, e a instrução divina vem na hora, sem rodeios. Moisés, meu servo, morreu. Agora, pois, levante-se, atravesse o Jordão, você e todo este povo, para a terra que eu estou dando aos filhos de Israel. Isso está lá em Josué 1, verso 2. E olha, não era qualquer terrinha, não. Os limites descritos eram enormes, do deserto até o Líbano, do rio Eufrates até o mar Mediterrâneo. Pensa numa empreitada militar gigantesca para um povo que tinha sido escravo, sem o exército treinado formalmente contra as cidades fortificadas, nações guerreiras. Puxa vida! Isso nos leva a um ponto, assim, crucial. Diante desse desafio que, humanamente falando, parecia intransponível, aí vem a promessa que virou a espinha dorsal de tudo. É aqui que a história ganha uma força impressionante. Exatamente. Essa é a virada de chave. Deus não só manda fazer, ele imediatamente dá a garantia fundamental. A promessa para Josué é explícita. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Isso está no verso 5. E essa segurança é tão vital, tão importante, que ela é repetida no fim da conversa quase como um selo, sabe? Lá no verso 9. Não fui eu que lhe ordenei. Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar.
Uau. O que é fascinante aqui, e é um ponto que aparece bastante nas análises que a gente viu, é que o sucesso da missão não dependia, em primeiro lugar, da habilidade estratégica do Josué ou da força militar de Israel. Estava ligado, assim, intrinsecamente à garantia da presença divina. A condição era clara. Se agarra nessa promessa e age baseado nela. Sem essa confiança fundamental na presença e no poder de Deus, a conquista de Canaã nem teria começado, entende? A fonte da força, da coragem, vinha de fora de Josué e do povo. Que interessante essa dinâmica, né? A ordem e a promessa andando juntas. E junto com essa garantia da presença de Deus, vem essa exortação repetida várias vezes, quase um refrão: seja forte e corajoso. Essa frase aparece nos versículos 6, 7, 9, e até o povo repete algo parecido para Josué depois, no verso 18. Mas essa coragem que era pedida não era só ter um sentimento positivo, né? Ou só autoconfiança. Parece que tinha algo mais concreto aí. Não, de forma alguma era abstrata. Essa coragem estava diretamente ligada, ancorada, em outra instrução fundamental que está detalhada ali no versículo 8. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você fará prosperar o seu caminho e será bem-sucedido. E aqui entra um ponto central que é explorado tanto no texto bíblico quanto nos comentários, a conexão direta entre ser fiel à lei de Deus e ter sucesso prático, inclusive sucesso militar. A força, a coragem e a prudência ou a sabedoria para agir, né, necessárias para a missão não viriam de um esforço só humano ou de táticas brilhantes. Elas viriam da obediência constante, cuidadosa às diretrizes divinas que estavam na lei. A vitória sobre inimigos poderosos não seria primariamente por causa de espadas mais afiadas, mas por uma sintonia fina, constante, com a vontade de Deus revelada ali. Era um chamado à dependência total e a uma obediência atenta aos detalhes, sabe? Josué precisava ouvir bem a voz divina para poder liderar direito. Isso muda totalmente a perspectiva do que é liderança forte nesse contexto, né? Não é só sobre carisma ou estratégia, mas sobre essa conexão profunda com as instruções de Deus. E a reação de Josué é impressionante pela rapidez. Ele não parece ter ficado paralisado de medo ou pelo tamanho da tarefa. Ele agiu logo. Sim, a resposta dele é imediata. Logo depois de receber essas diretrizes e promessas, ele já chama os oficiais e dá a ordem. Percorram o acampamento e ordenem ao povo. Providenciem provisões, porque dentro de 3 dias vocês atravessarão este Jordão para tomar posse da terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Isso está lá no verso 11. Uma ação bem prática, com um prazo definido e tudo. E ele também mostra o pragmatismo, não só fé, né? Ele vai até as tribos de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés, que já tinham recebido terras do outro lado do Jordão, e lembra a eles de um acordo feito lá com Moisés, que eles tinham que cruzar o rio e lutar junto com os irmãos até que toda a terra fosse conquistada, para só depois poderem voltar e se estabelecer de vez. Está lá nos versos 12 a 15. Ele está gerenciando expectativas, alianças, bem líder mesmo. Exatamente. Essa ação imediata do Josué mostra a fé dele na promessa que tinha acabado de receber. Ele não ficou esperando mais sinais, ele agiu com base na palavra que ouviu. E a resposta do povo também é impressionante, como está registrado nos versículos 16 e 17. Tudo o que você nos ordenou faremos, e aonde quer que nos enviar, iremos. Assim como em tudo obedecemos a Moisés, também obedeceremos a você. E aí eles colocam uma condição, né? Somente que o Senhor, seu Deus, seja com você como foi com Moisés. Essa unidade, essa disposição para seguir o novo líder, mesmo com essa condição implícita, que Deus esteja com você, era crucial naquele momento. Teve uma coesão inicial ali que foi importante. Pois é. E se a gente liga isso com o que aconteceu depois, como a travessia milagrosa do Jordão, que é detalhada em outros capítulos e comentada pela Ellen G. White, a gente percebe um padrão se formando. Primeiro, a exigência de preparo espiritual, santifiquem-se.
Depois, o símbolo da presença e da lei de Deus, a Arca da Aliança, indo na frente, liderando o caminho. Em seguida, a necessidade de um passo de fé ativo. O Rio Jordão, que estava na época da cheia, só se abriu quando os pés dos sacerdotes que carregavam a arca tocaram as águas. O milagre respondeu à ação de fé, não veio antes dela. Interessante isso. E, por fim, a ênfase na memória. A instrução para tirar 12 pedras do leito seco do rio e levantar como um memorial, para que as gerações futuras não esquecessem o que Deus tinha feito. A ação rápida de Josué ali em Josué 1 e a resposta unida do povo foram os primeiros passos nessa jornada de fé prática, de obediência, que ia levar a esses eventos extraordinários depois. Toda essa história do Josué começando o ministério dele, isso conversa muito com a ideia universal de transição, né? As fontes que a gente analisou definem isso como essa passagem de um lugar, estado ou condição para outro. Isso acontece na vida de nações, como Israel saindo do deserto para Canaã, mas também acontece na nossa vida individual o tempo todo, não é? A passagem da juventude para a vida adulta, uma mudança de carreira, assumir novas responsabilidades, lidar com perdas, sempre tem esse elemento de deixar algo para trás e encarar o novo, o desconhecido, e muitas vezes com uma dose de receio, de apreensão. Perfeitamente. E a história de Josué, especialmente nesse capítulo 1, nos oferece um modelo poderoso para a gente navegar essas transições. Aquela sensação de solidão, ou talvez de inadequação que Josué pode ter sentido sem a presença física de Moisés, como algumas análises sugerem, isso parece ter levado a ele a buscar uma dependência mais profunda, mais direta em Deus. É nesse vazio deixado por Moisés que a promessa divina da presença constante, nunca o deixarei, estarei com você, o Senhor seu Deus estará com você por onde você andar, se torna absolutamente central. É a âncora na incerteza. Faz todo sentido. A ausência do líder visível força um foco maior na presença invisível, mas que foi prometida. Exato. E as análises fazem paralelos interessantes. Comparam a missão, que parecia impossível, de Josué conquistar uma terra hostil com a missão que Jesus deu aos discípulos levar o evangelho ao mundo inteiro. E, por extensão, com os desafios que muitas pessoas de fé sentem hoje ao tentar viver seus valores ou cumprir o que elas percebem como sua vocação, seu chamado. A dinâmica por baixo parece ser a mesma. Tarefas que parecem esmagadoras para nós do ponto de vista humano, exigem uma confiança radical na presença e no poder que vem de fora da gente. O conceito de presença divina surge como elemento transformador, o fator que capacita, que possibilita aquilo que parecia inviável. Então, tentando amarrar tudo que a gente viu, a história do início da liderança de Josué nos mostra que momentos de grande mudança, de desafios gigantescos, pedem coragem sim. Mas é uma coragem que, nesse modelo que a gente está vendo, não brota primeiro da autoconfiança, da capacidade humana que a gente tem, ela nasce da confiança em algo maior, uma promessa divina, uma presença que é garantida e que capacita. E o interessante é que essa confiança não é passiva, né? Ela se traduz em ação concreta, em obedecer às orientações recebidas, em meditar constantemente nessas orientações, que no caso era a lei, mesmo quando o caminho na frente parece assustador ou até ilógico para os nossos padrões. É uma fé ativa. Exatamente. E talvez um último ponto para a gente refletir, conectando com o que a gente mencionou sobre a travessia do Jordão, as fontes destacam muito a importância daquelas 12 pedras que foram tiradas do rio e levantadas como um memorial. O objetivo era claro, lembrar as gerações futuras do poder e da fidelidade de Deus, para que a memória não se perdesse. Isso me faz pensar como seria se nós, nas nossas próprias transições importantes, pessoais, profissionais, espirituais, criássemos de propósito os nossos próprios memoriais. Memoriais? Como assim memoriais? Pedras físicas, claro. Mas talvez registros escritos, sabe? Ou objetos simbólicos, rituais de gratidão, conversas intencionais para relembrar momentos específicos em que a gente sentiu uma orientação, superou um obstáculo que parecia impossível ou recebeu um apoio crucial, seja divino ou humano.
Se a gente cultivasse ativamente essa prática de recordar, de marcar esses momentos de presença na nossa jornada, como isso poderia fortalecer a nossa resiliência, a nossa confiança para enfrentar os desafios futuros? Será que a gente não subestima o poder da memória cultivada como fonte de coragem para o presente e para o futuro, assim como Israel foi instruído a fazer com aquelas pedras? Fica aí a reflexão.